paz do Senhor Jesus, tudo bem? Olha, nesse vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês dois sonhos que eu tive já perto do final de 2019, já em dezembro, finalzinho do mês. E foram dois sonhos, né, sequenciais e relacionados ao Apocalipse, né? E tem uma palavra que está em Atos Apóstolos, que está no capítulo 2, versículo 17 ao 21, que diz o seguinte: E acontecerá nos últimos dias de Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, e até mesmo os meus servos sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Marcarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, sol se transformará em trevas e a lua em sangue. E antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Uma palavra muito forte. E mediante a tanta coisa que a gente está vivendo hoje, né? Essa situação de pestes mundial, né? Nação contra nação, que a gente encontra-se num meio político muito instável, né? E o amor de muitos esfriando, né? Por exemplo, agora teve um terremoto no México, 15 vulcões pelo mundo que entrou em erupção ao mesmo tempo, né? Então, assim, você vê que todas as passagens bíblicas, tudo se confirma, né? Mediante a palavra de Apocalipse, mediante Atos e entre outros versículos. Então eu gostaria hoje de compartilhar com vocês esse sonho que eu tive no final do ano. Eu tive dois sonhos, que a última pessoa que eu via era no final do sonho um conhecido meu, que consequentemente no mesmo dia que eu sonhei com ele, eu fui conversar com ele, e ele simplesmente sonhou com a mesma coisa que eu, né? E como eu vi ele no meu sonho, o meu sonho continuou no sonho dele. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Mas agora eu vou explicar para vocês e vocês tentam tirar a conclusão de vocês. No finalzinho do ano eu tive dois sonhos em relação ao Apocalipse. Que o primeiro foi o seguinte: uma moça olhava para mim e perguntava se eu tinha medo do Apocalipse. E eu falava que não tinha medo, né? E é um fato, né? Eu busco e quero que o Senhor Jesus volte o mais rápido possível, porque realmente assim as coisas estão fugindo do controle, né? Mas enfim, vamos continuar o sonho. E aí, continuando o sonho, eu comecei a caminhar e eu vi uma piscina grande com várias pessoas tomando banho dentro dessa piscina. E eu olhava para essa piscina e via a água ferver, que saía vapores dessa piscina. E todos que estavam tomando banho lá não sentiam nada, né? E eu me questionava, nossa, mas como que essas pessoas estão tomando banho e não estão sentindo, não está queimando elas, né? E continuaram lá, tomando esse banho. Ok. E aí eu comecei a caminhar e eu encontrei com o obreiro da igreja, um amigo meu, no sonho, né? Conversando com ele. E esse foi o meu primeiro sonho, né? No dia seguinte, eu tive um outro sonho relacionado a isso, que foi o seguinte: eu estava dentro de um prédio muito alto e dentro desse prédio eu vi uma marca no céu, tipo um símbolo, né? Um sinal, né? E a palavra fala que nos últimos dias haveriam sinais no céu, né? Até no sonho, inclusive, isso aconteceu. E aí eu tentava tirar tipo uma foto, né? Para registrar e ver que marca era aquela. Só que aí começou um tremor, né? Um terremoto. E eu ficava assustado que o prédio começou a tremer. E aí eu comecei a descer as escadas. E quando eu chegava lá embaixo, eu vi um homem todo vestido de preto. E eu via que era o anticristo, né? E eu fiquei tipo assustado, mesmo no sonho. Eu falei, não, eu vou sair. Aí eu saí pro lado de fora do prédio. E quando eu saí no lado de fora do prédio, eu via tudo em escuridão, tudo tomado pelas trevas, né? Tipo, tudo em escuridão, não tinha luz de nada. Só que aí eu vi um quadrado reluzente, assim, mais esverdeado, vivo, né? Apenas esse quadrado estava em evidência, mediante a escuridão. E aí, quando eu pisei nesse quadrado, eu via duas pessoas, né? Que é esse meu amigo, juntamente com a esposa dele, né? Que são da igreja. E eu vi eles dois e o sonho acabou neles, né? E eu fiquei muito impactado, porque eu já tive um sonho, né? Falando do Apocalipse. Segundo, vendo o anticristo, né? E sinais que está na palavra, que está se concluindo no meu sonho, né?
Mas vamos adiante. E aí, no mesmo dia que eu encontrei com esse meu amigo e compartilhei esses 2 sonhos que eu tive e falei que tinha visto ele no meu último sonho, simplesmente ele esticou os olhos assustado e disse assim: mas Riquelmo, e se eu disser para você que eu tive um sonho hoje, com alguém colocando a mão no meu ombro, dizendo que o arrebatamento estava acontecendo? Cara, eu fiquei abismado, ele ficou assustado e tipo, né, tive 2 sonhos relacionados, um depois do outro, né, no dia seguinte o outro, relacionado ao Apocalipse e processos que tá na palavra. Só que no meu último sonho, eu vi o meu amigo, né, com a esposa dele, e que quando eu fui conversar com ele no mesmo dia, o meu sonho basicamente terminava no sonho dele, que era o arrebatamento. Então, assim, entre os sonhos há um processo, né, se a gente for levar a fundo. E nisso ainda não acabou por aí, porque eu fiquei muito impactado e não sabia se devia compartilhar com alguém ou, né? E aí eu falei para algumas pessoas. Só que de um tempo para cá eu vim lendo, o Senhor foi me direcionando para Ezequiel, acho que Ezequiel 11:25, se eu não estou enganado. Mas fala mais ou menos o seguinte, que na maioria das vezes as revelações, os sonhos ou coisas que Deus nos mostra, a gente precisa compartilhar com as pessoas. Por isso que Deus já vinha tocando o meu coração em relação a isso, a compartilhar com vocês essa informação, né? Essa visão, esse sonho que Ele me deu. Só que aí entrando 2020, o que aconteceu? Eu senti em dia 3, acho que foi no dia 3 de 2020 de janeiro, eu senti uma espécie de aperto no peito após o culto que eu estava lá em Natal, na minha cidade, né, com a irmã, e era um aperto e eu sentia como se Deus dissesse assim: eu tenho pressa, eu tenho pressa. E nisso, vendo, né, o sonho recente que eu tive, sentindo isso, né, eu senti mais uma direção de Deus, que o Senhor está querendo dizer que está às portas, que Deus está muito próximo de voltar. Só que aí em fevereiro, logo após o meu aniversário, o que aconteceu? Meu aniversário é 23, acho que foi pro dia 25 mais ou menos que eu tive outra experiência. Nessa última experiência, Deus me deu aquela mesma visão daquela piscina que eu vi no meu sonho da virada do ano. E aquela piscina queria dizer o quê? Aquela piscina, a água fervia, as pessoas tomavam banho. Isso significa o quê? O pecado. Que as pessoas não estão mais sentindo o pecado, né? E eles estão vivendo naturalmente misturado com o pecado. E Deus é santo e não se mistura com o pecado. Então esse é o maior propósito. Jesus veio morrer na cruz para que todo que nele crê possa ser salvo, né? Mas o próprio Jesus fala em João 3, capítulo 1 ao mais ou menos ao 12 ou ao 11, mais ou menos, fala o seguinte, que é necessário nascer novamente, porque o que é da carne, o que é do espírito é do espírito, né? E Jesus fala que é necessário nascer novamente, que a gente precisa ser batizado da água e do espírito. Então você vê que a gente precisa entrar num processo de santificação para um dia estar na presença de Deus. Jesus fala isso, que a gente precisa nascer de novo. Então o que essa visão depois de meu aniversário eu tive? De Deus me mostrando aquela piscina e eu olhava para ela e era como se Deus dissesse para mim: tá vendo essas pessoas que estão dentro dessa piscina? Não são as pessoas do mundo, são as pessoas da minha igreja. As pessoas da minha igreja estão perdendo o relacionamento comigo. As pessoas da minha igreja não temem mais a mim, não seguem mais os meus estatutos, não seguem mais as minhas leis. As pessoas perderam a temência a Deus. A igreja não está preparada para a volta de Cristo. E era como se Deus falasse isso para mim e quisesse hoje alertar você que estiver me assistindo, que o Senhor está voltando, que Jesus vai levar a sua igreja, que você se prepare, que você busque a Deus em espírito e verdade, porque os sinais hoje estão muito grandes da volta de Jesus. E se você crê em Jesus, se você lê a palavra, você sabe que esse dia vai chegar. E o mundo está muito arquitetado neste momento para essa possível volta. E fora os sinais que hoje está existindo da volta de Jesus. De um tempo desse, acho que é uns 3, 4 meses atrás, eu acredito, um homem sofreu um acidente de moto
E ele voltou dando glória a Deus, que Jesus era lindo. A glória de Deus é linda, gente. Vocês têm que crer em Deus. Cristiano! Cristiano! Ei! Cristiano! Aceita Jesus! É muito maravilhoso, Cristiano! É muito maravilhoso! Ele vai aceitar! Trabalha com a gente. Marcos, olha pra mim. Eu queria entrar naquele lugar, mas era um lugar tão lindo, uma maravilha, uma glória, nossa, uma tranquilidade. E eu queria ficar lá, não queria voltar. Aí nisso Deus falou comigo, eu creio que foi Deus que falou comigo, que não, que meu tempo ainda eu tinha que voltar, que meu tempo não tinha acabado na terra, e eu tinha que voltar. Aí nisso abriu uma porta assim do nada, e eu vi que antes eu só ouvia a voz, né, falando comigo. Mas daí eu vi as pernas assim de dois homens. Um tinha as pernas mais morenas, outras pernas mais claras. E falou pra mim voltar. Nisso que abriu essa porta, eu vi o meu corpo jogado na vaga. E aí eu vi ali, foi a hora que eu voltei, né? Mas antes disso, Deus falou pra mim, vai e avisa pro meu povo que eu tô voltando, eu tô mais próximo do que eles imaginam. E a gente vê vários sinais. Agora, recentemente, o gafanhotos que estavam, né, rondando aos países, passou da Argentina, agora está vindo para o Brasil. E são outros sinais que está na Bíblia, que está na palavra. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês que Jesus está voltando. Busquem espírito e verdade. O próprio Jesus pregava, arrependei-vos, pois o grande dia do Senhor está chegando. É necessário se arrepender, é necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é necessário você se permanecer mediante as leis do Senhor. Porque todos nós vamos um dia ser julgados e vamos prestar conta. Mas graças a Deus, em nome de Jesus, eu tenho Ele como meu Senhor e Salvador. E todos os dias eu busco, todos os dias eu sigo a sua lei. E assim será no dia que Ele irá justificar aqueles que estão em espírito e em verdade, que o busca com todo amor e sinceridade. Espero que de alguma forma esse vídeo Deus fale com você, que esse vídeo de alguma forma te mostre que Jesus realmente está voltando e preste atenção aos sinais.